Bom, pessoal, a gente não pode tratar a conjuntura ignorando todos os elementos que nós temos no último período e, obviamente, né, aquilo que é oriundo da nossa greve, que já tem quase um ano depois dela, né? Já completou um ano e o do termo de acordo. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Existem alguns itens do termo de acordo que são relevantes, que não foram cumpridos, mas nós não temos só isso como um elemento conjuntural. Nós temos uma conjuntura que ainda existe, uma disputa na nossa sociedade, que afeta inclusive as questões relacionadas ao RSC, que vai entrar no Congresso, se Deus quiser, agora em agosto, que é a promessa do governo. Temos uma série de questões que dizem respeito a nós, que, por exemplo, a reforma administrativa, em que o GT do Congresso acabou apresentando um relatório bastante ruim. Lamentavelmente, a ministra Esther cometeu o erro de ter concordância com alguns dos itens, ela perdeu a oportunidade de ficar calada. A gente tem visto aí o governo Lula disputando o discurso, a narrativa do próximo período, exatamente porque o Congresso, de alguma forma, tentou centralizá-lo antes, com questões que, inclusive, nós temos total apoio ao governo, que diz respeito à luta contra a escala 6 por 1, as questões relacionadas ao IOF, as questões relacionadas ao desconto do imposto de renda, e aí, no meio dessa disputa, a gente tem o ataque frontal do imperialismo, né? A nós tentando, o Trump, através da desculpa da não democracia, né, por conta do Bolsonaro, acaba encaminhando um processo bastante pesado, né, de taxação de 50%. Esses elementos precisam ser levados em consideração na hora que a gente faz a análise de conjuntura. E aí, como eu faço parte efetivamente de uma corrente política, nós temos posição. E vamos levar para a próxima plenária, tomara que vocês concordem aqui na Assembleia, qual é a nossa posição. Nós entendemos que este é o momento em que a gente deve mobilizar a categoria, construir ações de rua, principalmente manifestações com caravanas a Brasília, para que a gente possa mobilizar a nossa base e possa fazer o devido enfrentamento contra todas essas questões que estão pontuadas, não só as questões que nos interessam diretamente, como é o caso do cumprimento dos itens do tempo de acordo, como é o caso de combater essa proposta de reforma administrativa, mas fazer esse processo no conjunto da classe trabalhadora, tentar aproximar as nossas lutas ao conjunto da classe, porque se teve alguma vitória nesse último período, foi o processo de mobilização nas redes sociais, que através aí de não sei qual foi o talento que executou isso, nós tivemos uma mobilização muito intensa com a preparação de inúmeros vídeos que acabaram pressionando e fazendo com que o Lira recuasse no relatório dele do imposto de renda, que o próprio Congresso Nacional emitisse opinião pública do presidente da Câmara e do presidente Alcolumbre, quando disse respeito a esse enfrentamento com o governo Trump, ou seja, de forma tímida e envergonhada, eles tiveram que se posicionar publicamente contrária ao bolsonarismo, contrário a todo esse processo de enfrentamento que nos atinge diretamente. Agora, nós não podemos perder de vista que, se a gente se isolar nesse momento, a gente comete um erro tático brutal, porque na hora que eles conseguirem sair do olho desse furacão, a reforma administrativa vai ser o primeiro elemento que eles vão atacar. E se a gente não tiver de forma unitária com o restante da classe, nós vamos ficar isolados, porque o discurso de que nós precisamos ter avaliação de desempenho, de que a gente precisa poder ser demitido, entre outras questões, ele vem muito forte através do fascismo que está enraizado em grande parte da nossa sociedade. Então, por isso, é, o SPED está indicando para as bases a necessidade da construção desse movimento, e não só esse movimento através de caravanas a Brasília e de um enfrentamento público, a necessidade de construir via Fonasef e via o intercâmbio com as centrais sindicais a possibilidade de uma grande greve geral no país, para enquadrar de fato os neonazistas, os neofascistas que estão no PL e no bolsonarismo, e ao mesmo tempo enquadrar essa direita corrupta que faz parte do Centrão e que
alocupleta e tenta, de alguma forma, sequestrar o poder do executivo e criar constrangimentos para que o executivo possa negociar pautas, como é o caso da reforma administrativa e outras questões que já estão dadas, que historicamente todos nós já conhecemos. É a manutenção, por exemplo, daquelas emendas canalhas, né? As emendas secretas, e o orçamento secreto, entre outras demandas. É necessário que a gente entenda que é a hora da rua, é a hora das redes sociais, é a hora das mobilizações através das caravanas, mas não é a hora do isolamento. É a hora de um conjunto da classe a gente poder chegar lá no Ricoste e falar: tira a bunda desse documento aí, sai de cima do decreto. MEC, cadê as nossas portarias? Cadê os encaminhamentos? Cadê o PL do RSC? Ou seja, é a hora de enquadrar, porque eles estão na defensiva, eles não estão mais na ofensiva nesse último período. Eles se colocaram de maneira muito dura, disseram que iam fazer e pronto. Agiram de maneira bastante sacana e esdrúxula, mas a sociedade rebateu dizendo que era contra. Eles sofreram o golpe e tiveram que recuar momentaneamente. Mas esse recuo não vai durar. Assim que eles saíram do olho do furacão, eles vão voltar à carga, eles vão tentar, de alguma forma, nos atacar os setores, dividir os setores, e aí a gente precisa estar bastante integrado à mobilização como um todo, até porque a gente não sabe qual vai ser a postura do governo Lula em relação, por exemplo, à reforma administrativa. Será que vai ser a da Esther? Ou vai ser a posição histórica de combate, como houve na época do PT em relação ao relatório do Lira? Precisamos estar atentos, mobilizados e dizer claramente para o governo que ele fique do nosso lado e que ele possa se posicionar publicamente contra mais esse ataque que virá com certeza. São esses os elementos conjunturais que eu quero trazer para vocês, e dizer que se a gente se isolar nesse momento, é um erro tático bastante significativo e que talvez a gente não consiga se recuperar para esse principal ataque que virá, que é a reforma administrativa. É isso. Massa demais, William. Obrigadão pela, não só pelos informes, mas por toda essa leitura que você faz, que nos atualiza de um monte de coisa. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para o William, gente? Considerando que ele precisa sair já já. Não, eu não tenho, não. Só agradecer o camarada William, né? Eu acho que hoje foi um dia muito pesado aí em Brasília. O William está em Brasília, né? Acabou de sair de uma mesa. E aí, eu acho que não só tem essa reunião, deve ter outras atividades, mas é isso. Agradecer, é muito bom, William, ter você aqui conosco nessa assembleia, né, geral da nossa sessão sindical. Infelizmente, a gente não está com o quórum que a gente desejaria que tivesse, né, mas quem perde é quem não veio para a reunião para escutar o camarada William falar que tem uma grande bagagem, né, aí dentro do Sindicato Nacional, muita experiência, faz parte do mesmo coletivo que eu milito dentro do Sindicato Nacional, o SPL, foi o único coletivo que eu, sempre, né, que eu militei dentro do Sindicato Nacional. Estou há 11 anos, 10 anos, quase 11 anos na rede, venho militando dentro do Sinasef para lutar, o SPL, e eu tenho muito orgulho de estar na luta, né, esse tempo todo com o camarada William e outros camaradas, companheiros e companheiras que constroem o SPL, que constroem a luta do sindicato e direcionam o sindicato realmente para a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Eu gostaria muito que minha sessão sindical, show, e aí é para a gente pensar num futuro bem próximo, pudesse trazer o camarada William para fazer uma rodada aqui, né, uma visita às bases, trazendo os pontos de pauta da carreira docente, inclusive a questão do RSC, porque o William acabou de finalizar, né, na verdade a CNSC, né, junto com o governo, acabou de finalizar o documento do RSC, então o camarada está com muitas informações aí importantes para trazer para a base. Então, se a seção sindical puder trazer o camarada, claro, tem que primeiro dialogar com o William, ver a disponibilidade dele, ver se ele tem disponibilidade para fazer essa rodada de visita às nossas bases e que a gente possa fazer grandes assembleias presenciais com a vinda do camarada, que a gente possa anunciar com antecedência, fazer análise de conjuntura. O William pode estar falando da carreira eu posso estar falando da carreira docente, a gente sempre fez essa dobradinha no país inteiro e a gente pode estar fazendo uma boa análise de conjuntura. Até porque, o Shoa, a gente está vendo que está esvaziado, a gente precisa chamar a categoria para esse próximo período aí, né, para essa jornada de luta que a gente vai precisar estar muito organizado, unificado com as outras entidades,
estaduais, municipais, a nível nacional, para enfrentar essa reforma administrativa. É isso, é um apelo que eu faço aqui, que a gente possa ver a disponibilidade do companheiro, fazer essa visita, essa jornada de visitas às bases, e a gente está podendo tratar de temas muito importantes e caros para a nossa categoria. Mas eu vou tentar falar da análise de conjuntura, era só esse primeiro momento, tá? Não sei se o William vai querer ficar, se ele vai querer sair, mas era só Eu para vou manter o rumo da agradecer história. aqui. Eu quero agradecer, certamente aceitarei o convite. A única coisa é que já tem um monte de base me convidando, a gente precisa só ver as datas. E aí, pessoal, eu quero só agradecer o convite, eu vou me retirar. Vocês vão fazer agora um debate interno sobre eleição de delegados, enfim. Aí fiquem à vontade. Obrigado, Show, mais uma vez. Obrigado, meu camarada e irmão Antonildo, Larissa. Prazer em revê-la. Um beijo grande a todos e todas, tá? Fiquem Beijão, bem. irmão. Te amo, viu? Ó, ao vivo. Ah, aí. Tchau, um abraço. Valeu, tchau, um Tchau. abraço. O show, gostaria de fazer análise de conjuntura, meu camarada. Não vou tomar muito tempo, tá? Para a gente direcionar a nossa luta. Antonildo, só um instante para eu falar aqui com Eva. Eva, a gente teve que liberar o William, porque o William estava com outro compromisso e já estava atrasado. Eu vi que você levantou a mão, aí o próprio camarada já estava sinalizando a necessidade de sair. Foi por isso que a gente teve que liberá-lo, viu? Uhum. Não, tranquilo. Eu cheguei um pouquinho atrasado e ia fazer uma pergunta a ele, mas depois eu converso contigo. Pode ser que ele já tenha falado e aí eu converso depois com vocês. Você pegou a análise de conjuntura dele, Eva? Um pouquinho no final só, não deu para ver. Infelizmente, o meu notebook aqui, para eu abrir, ele leva uns 10 minutos. Quando ele quer abrir, é um horror. Mas eu vejo depois aí com vocês. E Pronto, está sendo gravado de todo jeito. Ai, tá? Caramba, Tá. nem reparei que tá vendo? Nem reparei, que pena. Eu fico triste também quando eu não vejo o pessoal numa coisa tão importante como essa Assembleia e com essas informações que ele tinha para dar. Mas eu fico surpresa que eu não sabia que a análise ia ser com ele, mas enfim, valeu. E a gente vai tentar trazê-lo, né? Sim, sim. Pronto. Ô, Antonildo, pode Eu acho ficar que a gente... à vontade. Beleza, meu camarada. Tenta marcar aí uns 5 minutinhos, o show, para eu não passar muito, senão eu fico falando, eu tenho um problema, sou prolixo às vezes. Cara, eu acho que é isso, Eva. Quando a gente for fazer análise de conjuntura, show, que for convidar alguém externo, é importante que a gente faça, sabe, uma comunicação mais massiva com antecedência. Eu sei que foi de última hora, foi na correria, eu nem iria participar dessa assembleia, né? Até porque eu tinha aula agora, só que eu só tenho um aluno nessa turma, o aluno não pôde ir porque não tem ônibus em Salgueiro. Enfim, aí eu consegui participar. Que bom que eu consegui participar, porque na terça-feira eu tenho uma aula à noite, segunda, terça-feira, aula à noite. Mas vamos lá, camaradas. É muito importante a gente fazer análise de conjuntura, né? Até porque a análise de conjuntura é a gente poder fazer a análise, né, da atual situação que a gente está vivendo a nível internacional, a nível nacional, né, para que a gente possa fazer projeções de luta para o futuro, né? Projeções de luta da classe trabalhadora, para que a gente não possa ter perdas, mas sim avanços nos direitos da classe trabalhadora. Essa é a importância maior da análise de conjuntura. E nesse próximo período, a gente tem alguns desafios e atividades a ser cumpridas, tá? Os desafios são tamanhos. É barrar, a primeira de todas, que eu estou vendo aí como ordem do dia do Congresso Nacional, é barrar a reforma administrativa. Ela já está quentinha no forno, já tem um relatório pronto pelo GT, né, esse grupo de trabalho da reforma administrativa, presidida pelo Pedro Paulo, né, deputado do PSD do Rio de Janeiro, né, e esse GT foi aberto a pedido do Zé Trovão, do PL, todo mundo sabe aqui da extrema-direita, né, e a pedido também do Hugo Mota, tá, o presidente da Câmara, a Câmara Federal, meu conterrâneo, infelizmente. Então, do que a gente já apurou, né, a gente não tem fatos concretos, mas a gente apurou com o parlamentar, com a Alice Portugal, quando ela saiu da reunião de entrega do relatório, apurou que tem pontos muito ruins para a categoria. Um dos pontos ruins é a perda da estabilidade do servidor público. Ou seja, eles têm um projeto de fazer concurso estatutário com tempo determinado. 10 anos.
Isso está lá como ponto a ser trabalhado. Tá? Então, isso é muito ruim, a perda da estabilidade. Não vou nem tecer comentário, senão a gente vai aprofundar o debate só em relação a isso. Então, esse é o principal desafio. Claro, temos desafios, né, de derrotar a ultradireita nas urnas no ano que vem, não só para presidente, mas sim para o Congresso Nacional. A gente tem desafios de derrubar, revogar o arcabouço fiscal, que também traz prejuízo não só para o funcionalismo público, tá? A reforma administrativa como o arcabouço fiscal, mas também para a população como um todo. E a gente sabe disso. E temos as tarefas. A primeira tarefa é a unidade. A gente precisa fazer a unidade da classe trabalhadora, a unidade das entidades sindicais, a unidade das centrais sindicais, a unidade com os movimentos sociais, com os estudantes, sabe, com a sociedade civil organizada. A gente tem que fazer essa unidade para derrotar essa reforma administrativa. É o primeiro passo, Shoa. A sessão tem que apontar para essas atividades. A gente tem que apontar também, né, para que a gente possa avançar em pautas, construindo essa unidade para derrotar a reforma administrativa, mas também construir a pauta da classe trabalhadora que está aí, né, bombando em tudo que é rede social, bombando a nível nacional. Quais são as pautas? O fim da escala 6x1, sem redução de salário, tá? E com redução de carga horária. Tem que ter a redução de carga horária, porque falar só do fim da escala 6x1 sem redução de carga horária, a gente pode cair numa pegadinha. Taxar os BBBs, taxar os super ricos desse país, taxar bets, taxar bilionários, taxar bancos, a gente tem que cair para cima disso, e o plebiscito popular vai ser muito importante que a gente lance nas nossas unidades. E, para ir caminhando por fim, a gente tem que colocar nesse arcabouço de pauta da classe trabalhadora a questão da auditoria da dívida pública. Eu sou muito radical, porque para mim era moratória, mas assim, a gente tem que colocar isso, a auditoria da dívida pública, né? Poderia tecer comentários, a gente pode fazer também convites a pessoas que debatem isso há muito tempo no nosso país, como é o nome da Maria Lúcia Fatorelli. É um nome que debate muito bem a questão da auditoria pública. Então, outro desafio nosso, e aí está para uma perspectiva um pouco mais adiante, né? É fazer paralisações, mobilizações, atos. A gente precisa fazer isso. Mas precisamos construir uma greve geral no nosso país. Eu tenho apontado isso, já passou dentro da direção nacional, a gente, né, fazer essa unidade dentro do FONASEF, com as centrais, com as entidades, construir uma greve geral. Muita gente é radical, acha que dá para construir uma greve geral agora em agosto e setembro. Eu aponto uma perspectiva, já apanhei por causa disso, mas eu coloco uma perspectiva de uma greve geral para a gente construir no dia 27 e 28 de outubro. Cai ali servidor público. A gente tem que construir uma greve geral com caravanas, sabe, para Brasília. A gente precisa fazer isso. E, por fim, para a gente nadar e não morrer na praia, a última tarefa que a gente tem que fazer é construir, né, o nosso candidato a presidente desse país em 2026, que não tem outra saída a não ser o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, porém, não adianta só eleger o Lula. Temos que eleger também os parlamentares que vão para o Congresso Nacional, porque eleger só Lula, né, a gente sabe como é que a gente vai se deparar lá na frente. Então, essas são nossas tarefas de análise de conjuntura, sabe? São essas tarefas que a gente tem que levar para dentro das nossas bases. É isso, a gente sabe que é um momento histórico, é um momento difícil, mas a gente precisa se organizar, até porque a gente precisa trazer pessoas para estar nesses espaços, nessas assembleias. Eu fico muito triste, finalizando, de não ter uma grande maioria dos nossos companheiros e companheiras que compartilham, sabe, conversas em corredores, que compartilham a luta nos campi, não está nessa assembleia. Inclusive, companheiros nossos, não sei porquê, né, até da própria, né, coordenação da seção sindical que deveriam estar aqui. Alguns outros devem ter algumas atividades, mas deveriam estar aqui conosco. Acho que a gente precisa sacudir o show, a gente precisa trazer esse pessoal para cá. Porque senão é fechar o caixão com a reforma administrativa, é fechar o caixão, sabe, com as pautas da classe trabalhadora. Porque no meio disso tudo a gente vai cobrar também o cumprimento dos termos de acordo de greve. É isso, meu camarada. Vamos organizar a nossa categoria, vamos organizar a luta da classe trabalhadora.
Passa. Antonildo, Eva fez uma pergunta aqui no chat. Antonildo, e as mesas que ainda estão em andamento? Não seriam prejudicadas se acontecer uma greve neste ano? O que é que você diz? Olha, as mesas que. Fala, Eva, fala. Não, ele já falou, era essa a pergunta. Eu estou tão preocupada com as minhas 30 horas que até o final de dezembro, se mexer com greve agora, eu confesso que fico preocupada se isso pode ir por água abaixo. A gente nadou e realmente agora, né, chegar na praia e morrer. Então, assim, eu fico muito preocupada com isso. Como eu não estou por lá, você que está mais presente, e aí me diga isso. Essa 30 horas, para mim, assim, é o maior presente depois do RSC. Eva, as mesas, tem uma mesa aberta, né, que é a mesa setorial, e tem uma mesa geral, que é a mesa nacional de negociação, na qual eu participo dessa. Né, quando eu estou de plantão em casa, no meu plantão, eu participo. Né, essa mesa setorial já tem o companheiro William, representando nosso coletivo, mas elas vão continuar abertas, vão continuar discutindo as pautas, os pontos de cumprimento de acordo de greve que não foram, né, efetivados ainda. Quando a gente fala numa greve geral dos trabalhadores e trabalhadoras, é do Brasil inteiro, é uma greve geral de 48 horas, por isso que eu falei no dia 27 e 28 de outubro, para a gente organizar ali uma greve geral da categoria, sabe? Dizer não à reforma administrativa. Mas tem um problema, muita gente está dizendo que a reforma vai ser muito acelerada. Né? O governo, na verdade, o Pedro Paulo disse que a PEC 32 está jogada na lata do lixo. Então, acho que a gente vai ganhar um tempo, porque essa PEC que vai vir aí, ela vai ter que passar por comissões. Aí é nessa perspectiva que eu acho que dá para a gente construir uma greve geral de 48 horas, com marcha a Brasília, caravana a Brasília. Não é uma greve por tempo indeterminado, não, tá, Eva? Nossa é uma Senhora! greve de 48 horas. Você falou greve geral, já fiquei assustada. Então, é uma paralisação de 48 horas. Isso, mas a gente tem que chamar de greve geral porque chama todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. É uma greve nacional, não é só nossa, não. É do Brasil inteiro. Ok. Agora sim. Que alívio. Desculpa, eu não fui bem claro. Desculpa. Obrigada. Nada. Pronto, beleza, Antonildo. Obrigadão também pela análise. Obrigado a Eva pela pergunta. Certamente a gente vai ter muita coisa para discutir aí nas próximas semanas relacionadas a isso. A gente tem uma bomba, né? Chiano, como sempre. Parece que é praxe no país a gente ter uma bomba no colo do funcionalismo público, né?